Agora, no eixo temático Melhoria de Processos, com o tema Implementação do ciclo PDSA para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, em uma UTI pediátrica, a autora Lívia de Andrade, Hospital Esperança Recife. Boa tarde a todos. Eu sou Thaisa Menezes, eu vou apresentar no lugar de Lívia. Então, nosso trabalho é a implementação do ciclo PDSA para a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica em uma UTI pediátrica. O trabalho foi realizado por doutora Lívia Barbosa, que é fisioterapeuta, a doutora Maria do Carmo, médica intensivista pediátrica, a doutora Thaisa, que sou eu, médica intensivista pediátrica, a doutora Aline, fisioterapeuta, e doutor Moacir, que é infectologista. Então, a gente sabe que o uso prolongado da VMA ele está associado a maiores taxas de infecção, né, consequentemente a PAV, aumento do tempo de internação e de custos e uma maior morbimortalidade. E para melhorar as práticas assistenciais, hoje em dia a gestão ela nos fornece dados como densidade de incidência, taxa de utilização, que esses dados, através de ferramentas de gestão, a gente consegue utilizar essas ferramentas e melhorar a nossa prática clínica. Então, a gente teve uma dor, né, em um determinado momento, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que foi a pneumonia associada à ventilação mecânica, e a gente resolveu utilizar uma das ferramentas de gestão, que é o PDSA, para poder melhorar essa prática assistencial. O primeiro passo é o planejamento, né, para a gente vai determinar qual é o objetivo do ciclo, entender a situação atual, desenvolver, testar ou implementar uma mudança. A gente vai, neste momento, ver quais são as perguntas que deverão ser, que a gente quer que seja respondida, qual é a nossa predição em relação às perguntas desse ciclo, né? Em quanto tempo a gente vai querer o resultado, quantos % de melhoria a gente vai querer nessa primeira etapa do ciclo, quais os dados que a gente vai coletar para responder essa pergunta, como, quando, onde e por quem que vão ser coletados esses dados e como os dados vão ser analisados. Realizada essa primeira etapa, que é onde a gente deve gastar o nosso maior tempo e nossa maior energia no planejamento, a gente vai passar para a segunda etapa, que é o fazer, que é o do, né? Nessa etapa, a gente vai realizar o que foi planejado e observar qualquer evento que não foi previsto e que pode afetar a análise dos dados. E nessa segunda etapa já vai começar a analisar os dados. Em seguida, a gente vai passar para a terceira fase, que é o study, que é estudar, no qual a gente vai analisar os dados usando gráficos e os métodos que a gente considere adequados e comparar as análises e as predições. Resumir o que foi aprendido, para então passar para o agir, que é o ACT. No ACT eu vou decidir o que eu vou fazer, que eu vou seguir com o que foi aprendido e vou estabelecer o objetivo do próximo ciclo. Então, as estratégias para o gerenciamento de eventos como a PAV são essenciais para garantir a qualidade da assistência e segurança dos pacientes e o uso das ferramentas de gestão, como os ciclos PDSA, visa transformar uma ideia em ação, determinando um problema através de ações corretivas que deverão ser sempre monitoradas. A ideia é realmente esse monitoramento e melhoria contínua, por isso ele é um ciclo. Qual foi o objetivo do trabalho? Analisar a efetividade da aplicação de um ciclo de PDSA no gerenciamento dos casos de PAV numa unidade de terapia intensiva pediátrica de alta complexidade. Qual foi o método que a gente utilizou? Foi um estudo clínico, retrospectivo, com dados gerenciais de todas as crianças submetidas à ventilação mecânica por pelo menos 48 horas na UTI pediátrica do Hospital Esperança Recife. O estudo ele foi submetido ao Conselho de Ética do IMIP. Os dados foram coletados de janeiro de 2017 a dezembro de 2021. Os critérios de PAV, a gente seguiu os critérios de acordo com os utilizados pelo CDC, e a análise dos dados foi uma análise construída com o quadro com frequência absoluta, frequência relativa das taxas utilizadas e densidade de incidência de PAV. Em seguida, foi realizada uma comparação entre os anos com um teste estatístico, no qual a gente considerou um P significativo menor do que 0,05.
Vamos passar para os resultados. Então, eu vou mostrar aqui uma visão geral do que aconteceu com os eventos de PAV na nossa unidade, né, de 2017 até 2020. Então, no ano de 2017, a nossa meta de densidade de incidência era 4,3 e a gente teve uma densidade de incidência de 11,3. Foi aí que surgiu a nossa dor. Apesar da taxa de efetividade do protocolo ser 90%, a gente teve uma densidade de incidência muito alta. Foi aí que a gente decidiu fazer o PDSA, né? A gente tinha uma taxa de adesão ao bando baixa, que era 75%, e a gente sabe que para a gente ter uma efetividade nas práticas, a gente precisa que essa taxa de adesão seja superior a 80%, e a gente teve 7 casos de PAV, sendo a taxa de utilização de 19,68%. Então, a gente montou o PDSA e colocou ele em prática. E, nos anos seguintes, a gente observou que houve um resultado na densidade de incidência. 2018 foi 2,18, 2019, 2,09, e 2020, eu vou fazer uma consideração daqui a pouquinho. Então, a taxa de efetividade do protocolo aumentou, a taxa de adesão ao bando aumentou, o número de casos reduziu, e vocês podem ver que em 2018, apesar de uma taxa de utilização alta, né, a gente teve uma densidade de incidência baixa, e a taxa de efetividade e a taxa de adesão também aumentaram, né? E depois a gente seguiu diminuindo também essa taxa de utilização. Em 2020, a gente teve uma densidade de incidência maior de PAV, mas lembrando que foi o ano da Covid-19. Então, quais foram as ações que a gente utilizou para a melhoria do processo? A gente realizou uma maior supervisão no decúbito adequado do paciente, que é de 30 a 45 graus, pelo menos 3 vezes ao dia. A gente colocou aí relógio, mas é aquela escala que fica na cama, né, que a gente consegue verificar o grau do decúbito do paciente. Houve um reforço nas medidas de prevenção de extubação acidental, no caso de sedação, essas medidas que a gente utiliza. Uma verificação no condensado do circuito, a gente passou a utilizar a umidificação passiva com filtros de HME em crianças a partir de 5 anos. Aspiração da cavidade oral antes da manipulação da via aérea artificial. Uma coisa bem importante foi a inclusão e participação ativa da equipe de fisioterapia no bundle, 2 vezes ao dia. Antes, o bundle era realizado só pela equipe de enfermagem, então a equipe de fisioterapia ficou responsável por esse bundle de PAV. Passamos a fazer reuniões sistemáticas e mensais com a gerência da UTI junto com a CCH para a discussão dos casos, com o feedback dos indicadores para a equipe, com as medidas, né, preventivas e o monitoramento mais ativo das não conformidades. E essa revisão dos indicadores de processo e do protocolo de prevenção de PAV. Essas foram as medidas que a gente tomou para reduzir a densidade de incidência de PAV. E o que a gente observou? Que após a implementação de todas as etapas do ciclo, realizada de forma interprofissional, foi observada uma redução de 2017 para 2018 no número de PAV de 85%, e o P foi de 0,002. Então, foi bem significante essa redução. Os dados observados também foram compatíveis com a tendência estacionária durante o período de 2018 a 2021, o que é natural, né? Durante a implementação das ações, a gente tem uma maior redução no primeiro ciclo de implantação. Depois, ele tem uma tendência mais estacionária. Observou-se que o comportamento decrescente da densidade de incidência dos casos, apesar de não ter um P significativo, e também foi fruto de um processo educativo e de melhorias de práticas, a gente observou uma tendência decrescente de 2017 a 2021 do número de expostos à ventilação mecânica e do tempo médio de ventilação mecânica. Esses dois indicadores tiveram um P significativo, né? O número de expostos à ventilação mecânica e o tempo médio de ventilação mecânica. A taxa de efetividade do protocolo de prevenção de PAV, ele apresentou uma tendência crescente, mas sem significância estatística, o P foi 0,41, mas com a variação anual estimada de 1,1%. Houve um aumento na adesão ao bundle, sendo esse mais expressivo no ano de 2017 a 2018, e foi com um P de 0,007,
e de 2018 a 2019. E, após isso, houve uma acomodação, né? E, como conclusão, a gente percebe que a atitude da equipe resultante da implementação do ciclo de PDSA foi responsável pela redução da pneumonia associada à ventilação mecânica e melhora dos indicadores relacionados à PAV na nossa unidade. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada. Thaisa, boa tarde, parabéns aí pelo trabalho, né? E também, seguindo meus comentários anteriores, essa questão dos controles e melhorias dentro desses processos que são mais críticos, mais complexos, ainda mais numa população especial, né? São bastante relevantes do ponto de vista de estudos, né? Eu só fiquei um pouco, não sei, minhas colegas aqui da mesa, o bundle não mudou, ou seja, mantiveram o mesmo bundle, é isso? Isso. O bundle não mudou, mudou só a forma de olhar, digamos assim, né? Quem aplicava o bundle antes era a enfermeira e depois de 2017, no caso de 2018 e 2019, quem passou a aplicar foi o fisioterapeuta. Entendi. Às vezes elas fazem em conjunto, tá? Mas o bundle não mudou. Porque eu estou assim, um pouco tentando fazer essa correlação mais específica pelo objetivo de analisar a efetividade da aplicação do PDSA, né? Se, de fato, nessas etapas, o que houve foi uma melhoria das práticas, né? e procedimentos, ainda utilizando o mesmo bundle, mas não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, né? Eu estou entendendo o que você está dizendo. O que você quer dizer é que a prática é a mesma, né? O que mudou foi o olhar em relação à prática. Mas, na verdade, a gente teve um conjunto de ações. Assim, eu acho que a gente teve uma intensificação da vigilância sobre essas ações, digamos assim. A gente passou a ficar de olho mais no bundle, a gente passou a ficar de olho melhor no decúbito, a gente passou a fazer uma parte educacional com os colaboradores mais intensa, então a gente passou a ser mais rigoroso, né? E eu acredito que como a gente aplicou o PDSA, ou quando você aplica qualquer instrumento, ou se fosse, digamos, apenas o bundle que fosse. Eu estava conversando com o Lívia em relação a isso, e eu estava dizendo, só o fato de você entregar um instrumento para a pessoa ter que aplicar já leva a sua atenção toda aquilo ali, né? Eu estou aplicando isso com o intuito de prevenir tal coisa. Então, você já leva os teus olhos e isso, por si só, já leva uma educação e uma prevenção por tabela, digamos assim. Então, a gente promoveu um conjunto, uma intensificação das práticas que já eram estabelecidas, digamos assim. A gente ficou mais rigoroso na cobrança das práticas e, em conjunto, a gente teve uma melhoria dos resultados. Tá. Porque a sua frase da conclusão também, né, leva a gente a entender que acho que o principal elemento desse processo foi a mudança da atitude da equipe mesmo, né? Do ponto de vista de prática clínica, não houve nenhuma alteração, né? Foi só com que essa equipe, de fato, cumprisse essas ações, esses procedimentos de uma forma mais consistente, seria isso? Isso. Tá. Não sei se... Thaisa, assim, parabéns pelo trabalho, acho que é um super desafio, né, numa UTI de complexidade, manter, né, uma taxa, né, aceitável aí de pneumonia, ou chegar à taxa zero, que é o grande objetivo. Talvez o que eu te sugira é que, quando a gente fala do PDSA, né, o PDSA ele faz testes de melhoria. Então, ele traz, né, na ideia, a gente testar ações, fazer testes de novas propostas de cuidado. Então, talvez a tua metodologia, o que você escolheu, né, como método, talvez não esteja traduzindo, eu entendi a dúvida do Heleno. Né? Então, porque, na realidade, não houve uma mudança do bundle, houve uma maior
participação da equipe nesta adesão, né? Então, vocês não trouxeram nenhuma inovação, vamos dizer assim. E o próprio PDSA traz isso, traz ideias de mudança, traz testes de mudança, né, em pequena escala, e depois a gente aumenta. Então, talvez isso que não ficou tão claro, né, na descrição da tua metodologia. Fica só aí essa sugestão, né? E eu senti falta também de dados atuais, né? Você fala até 2021, né? E a expectativa é que a gente veja, quando a gente fala de um projeto de melhoria, de usar o PDSA, que a gente veja essas mudanças sustentadas ao longo do tempo, né? E que a gente possa enxergar isso nos gráficos de tendência, né? Gráficos de tendência nos gráficos de controle. Então, minha sugestão é só observa qual que é o método que você vai utilizar para descrever as ações, porque senão não fica muito claro, né, o que você está, nesse momento, medindo e apresentando, e o que é mais importante, trazendo dados de sustentação dessas melhorias. Né? A gente até tem esses dados mais atuais, eu acredito que faltou um tempo para a gente compilar e... Tá certo. Mas sigam em frente. Banco, sigam né? em frente. Obrigada. Obrigada. Parabéns pela questão aí colocada. Acho que isso daí é muito importante. Eu só não tenho certeza se você pode dizer que a mudança de atitude da equipe foi resultante da implantação dos ciclos de PDSA. Acho que com essa metodologia você não consegue fazer essa afirmativa. Porque, por exemplo, vamos supor que você trocou o líder. Chegou um líder mais chato, caneta vermelha nas prescrições de antibiótico ou nas questões do aparecimento da pneumonia. Só isso já era suficiente para mudar o seu resultado. Então, eu só estou dando um exemplo, não sei o que aconteceu. Mas eu acho que com essa metodologia, a sua conclusão, você pode dizer que diminuiu tudo, mas dizer que foi a mudança de atitude relacionada ao uso do PDSA, eu acho meio complicado com essa metodologia que você está usando. Tá bom? É só essa... Talvez reescrever essa conclusão aqui um pouquinho diferente fosse importante. Tá, Thaís? Mas a ideia é boa. A mudança foi na mudança da pessoa que faz o bundle, né? Não do instrumento em si, mas passou a ser não a enfermeira e sim o fisioterapeuta, que tem um olhar diferente. Porque você botou mudança de atitude, né? Atitude... sim, na forma que eu escrevi, né? Tá bom. Tá bom.